Obrigado, Pai. Meu Deus, agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por conceder mais um dia, Senhor, em que possamos ouvir a Sua palavra, possamos ler a Sua palavra. Pai, continue sendo conosco, dia e noite, até os dias de hoje. Agradeço imenso por tudo. Oro em confiante em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos dormir ouvindo a palavra de Deus, dando continuidade, abertura ao segundo livro de Samuel. E vamos começar a partir do capítulo 1. E serão 7 capítulos, como sempre. Aqui diz: Davi recebe a notícia da morte de Saul. 2 Samuel, capítulo 1, verso 1 em diante. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclague, aconteceu que no terceiro dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe respondeu: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: Como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: Como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem é você? Eu respondi: Eu sou Amalequita. Então ele me disse: Vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de Caibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e o trouxe aqui ao meu senhor. Davi manda matar o Amalequita. 2 Samuel, capítulo 1, verso 11 em diante. Então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi perguntou ao moço, portador das notícias: De onde você é? Ele respondeu: Sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Davi lhe disse: Como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: Vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia: O teu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: Matei o ungido do Senhor. A lamentação de Davi por Saul e Jonatas. 2 Samuel, capítulo 1, verso 17 em diante. Davi planteou Saul e seu filho Jonatas com toda esta lamentação, e ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos: A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes, não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa,
que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhos de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha, Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa. Meu irmão Jonatas, você era belíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas da guerra. Davi é ungido rei de Judá. 2 Samuel, capítulo 2, verso 1 em diante. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá, sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas 2 mulheres, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com o seu Senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use da misericórdia e felicidade para com vocês. E eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o Senhor de vocês, não está morto. E os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner faz Isbosete rei de Israel. 2 Samuel, capítulo 2, versos 8 em diante. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. 2 Samuel capítulo 2, versos 12 em diante. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos.
Por isso aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda. Agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir, do contrário vou ter que matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto do seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém, Joabe e Abisai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo que cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel, e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém os servos de Davi tinham matado dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai. Em Belém, Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Capítulo 3, verso 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Filhos de Davi que nasceram em Hebrom. 2 Samuel capítulo 3, verso 2 em diante. Em Hebrom nasceram filhos de Davi. O primogênito foi Aminó, de Ainoá, e Gesleita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro foi Abisalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Zefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreal, de Eglá, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. 2 Samuel capítulo 3, verso 6 em diante. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá, Esbozete. Perguntou a Abner: por que você teve relações com a concubina de meu pai?
Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: só é um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e à amiga dele. E não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher. Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reinado da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isbosete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faça uma aliança comigo, e eu ajudarei a fazer com que todo Israel se junte a você. Davi respondeu: muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo: quando vier falar comigo, você não verá a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul. Davi também enviou mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dê-me de volta a minha mulher, Mical, para poder casar com ela. Dei como pagamento sem perpúcio dos filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então Abner disse a ele: agora vai e volte para casa. E ele voltou. Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: no passado vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isso agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Abner falou também com a tribo de Benjamim. Então ele foi dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Abner foi falar com Davi em Hebrom, e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: eu me levantarei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança com o rei. E meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse, e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. 2 Samuel, capítulo 3, verso 22 em diante. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora, e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: o que foi que o Senhor fez? Eis que Abner esteve aqui e o Senhor o deixou ir embora. Agora ele se foi. O Senhor bem conhece Abner, filho de Ner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque este tinha matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner.
Segundo Samuel capítulo 3, verso 31 em diante. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem as suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão, sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner, e todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: porque Abner teve de morrer como se fosse um tolo? As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentadas os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez este juramento: que Deus me castigue severamente, se eu provar pão ou qualquer outra coisa, antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido o rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Isbosete é morto. Segundo Samuel, capítulo 4, verso 1 em diante. Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baná, filho de Rimon, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia. Estando esta a dormir ao meio-dia, ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom, e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje, o Senhor, Deus, vingou o rei, meu senhor de Saul, e da sua descendência. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia. Como recompensa, o agarrei e matei em Ziclague. Muito mais agora que homens perversos matarão um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná.
Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna Hebron. Porém pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebron. Davi é ungido rei de todo Israel. 2 Samuel capítulo 5, verso 1 em diante. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebron e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi conquista Sião. 2 Samuel capítulo 5, verso 6 em diante. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isto, queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificado ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O reinado de Davi é conhecido por Hirão. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Eles construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reinado por amor do seu povo de Israel, filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 5, versos 13 em diante. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebron, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. 2 Samuel capítulo 5, verso 17 em diante. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tomaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: Não os ataque de frente,
mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gezer. A arca é levada para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 6, verso 1 em diante. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor de Exército, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram à casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aió ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento, de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à beira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali. Ao lado da arca de Deus, Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ela estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Mical é repreendida por Davi. 2 Samuel capítulo 6, verso 20 em diante. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor.
que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. A aliança do Senhor com Davi. 2 Samuel capítulo 7, verso 1 em diante. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em templo, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com alguém das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim Natã falou com Davi. Oração de agradecimento de Davi. 2 Samuel capítulo 7, verso 18 em diante. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes. Isto é instrução para toda a humanidade. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. Segundo tudo o que nós mesmo temos ouvido, quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas.
para a tua guerra, a tua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando nas nações, e os seus deuses estabeleceste o teu povo, de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade. E tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro da Bíblia, no qual lemos o livro de 2 Samuel. E eu venho agradecer a Deus por permitir-nos chegarmos até aqui na leitura, ouvindo a palavra de Deus mais uma vez, mais um dia. Pai, graças te dou. Eis que com grande lição aprendi com Davi. Segundo o seu coração, ele sempre foi justo, não permitindo que aquele que o Senhor ungiu, ele tocasse ou matasse, ou ele ultrapassasse ou passasse por cima. Ele sabia que a unção estava dentro dele, e que não dependia dos homens, mas sim dependia da unção que estava dentro dele, que vinha do Senhor. Não importa o que é que aconteça, desde que você tenha a unção de Deus, independentemente do lugar, de como as pessoas veem em você, aquilo que Deus prometeu irá acontecer. Então não se apresse, vai no tempo de Deus. O tempo de Deus não falha nem retarde. Assim, Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, e eu sei que a promessa que o Senhor tem sobre mim irá acontecer de um jeito ou do outro. Por isso, Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida e tem feito. Eu agradeço por tudo, Pai, por mais um dia. Eu orei confiante no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.